oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, obrigado a você que segue na programação da Rádio Bandeirantes. Agora a Bandeirantes Campinas vai contar para você o que de mais importante acontece na nossa região. É o Manhã Bandeirantes que está chegando, mas claro, neste dia 29 de outubro de 2025, nós vamos seguir acompanhando os desdobramentos da mais letal operação policial que o Brasil já assistiu. A Operação Contenção nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que deixou ao menos 64 mortos, sendo 60 civis e 4 policiais, entre militares e civis também. Ação considerada mais letal, superando a do Jacarezinho em 2021, que na ocasião resultou em 27 mortes de civis. Nossas equipes seguem espalhadas e nós vamos também ouvir especialistas a respeito da análise de qual foi o entendimento de quem conhece de segurança pública? A responsabilidade pelas mortes, os erros, o que acontece daqui em diante, os responsáveis por uma letalidade tão alta, é assunto também nesta edição do Manhã Bandeirantes, que começa agora e segue com você até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique comanda o Nossa Área com todo o timaço de Carlos Batista. Hoje, 29 de outubro, já terminando o 10º mês, estamos aí na metade da semana, sexta-feira, último dia de outubro. Sábado já entraremos no mês de novembro. E você nos acompanha pelas mais diferentes plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente quarta-feira a você que está conosco pelo nosso dial em FM 85.7. E a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube na transmissão já iniciada aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é também um canal de comunicação para você participar conosco com a sua mensagem de texto, com a sua opinião, com a informação do que acontece no seu dia. Ali, se você for inscrito, e olha, já estamos a caminho dos 59 mil inscritos. Nossa meta agora é chegar nos 60, falta tão pouco. Se inscreva você que também não faz parte ainda dessa comunidade. Se já está inscrito, é só mandar a sua mensagem que a gente lê ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes. Nosso WhatsApp também liberado pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes começa girando a informação para você que está conosco nessa quarta-feira, contando também sobre as condições de trânsito para quem nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas da nossa região e que cortam boa parte do interior paulista ligado na Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu começar com informações neste momento da rodovia Dom Pedro I, o corredor Dom Pedro I, que é formado também pela João Cerezé, formado também pela Zeferino Vaz, a SP-332. E hoje, veículos se envolveram num acidente no quilômetro 144. Foram alguns acidentes já marcados nesse início de quarta-feira. Um dia chuvoso, um dia com estradas molhadas, um dia em que o motorista precisa redobrar a atenção. Um acidente aconteceu no quilômetro 144 mais cedo da rodovia Dom Pedro I e isso provocou a interdição da faixa da direita para o motorista que trafega numa das rodovias mais movimentadas aqui da RMC. Na pista sentido rodovia Anhanguera foi onde o registro aconteceu e a informação nesse momento é de que a ocorrência segue em atendimento pelo acostamento. As faixas foram liberadas, mas ainda há lentidão nesse trecho, nos dois lados, tanto no sentido capital, ou no sentido rodovia Anhanguera, quanto no sentido
de quem vai ao Vale do Paraíba, sentido Jacareí. Por quê? De um lado tem um acidente, do outro tem a curiosidade, e isso faz com que o motorista tenha que redobrar a atenção. Outro acidente registrado na manhã de hoje foi no quilômetro 137, ali próximo mais ou menos ao Trevo da Leroy, próximo ao Shopping Iguatemi. Foi na pista marginal, sentido contrário, nesse caso no sentido a quem vai a Itatiba, Atibaia, Jacareí, marginal sul, na altura do quilômetro 137, interdição de faixa que impedia que o motorista acessasse da faixa local, da pista local para a pista expressa. Isso há cerca de 1 hora foi liberado. Então agora quem passa pelo quilômetro 137 não tem mais o reflexo dessas colisões. Manhã complicada também para o motorista que está no sistema Anhanguera Bandeirantes. Quando chove é sempre assim. O motorista reduz a velocidade, redobra a atenção, mas isso traz reflexos nesta manhã para o motorista que segue sentido São Paulo na rodovia Anhanguera, com lentidão registrada do quilômetro 109 até o 104, trecho passando por Campinas, em função do acesso à Avenida Alix da Cunha. Seguindo pela rodovia Anhanguera, o motorista ainda encontra tráfego intenso passando por Jundiaí, do KM 62 ao quilômetro 60, e chegando a São Paulo são 2 pontos de lentidão, do 26 ao 24 e do 14 até o quilômetro 11. A melhor opção para o motorista nesta manhã, a rodovia dos Bandeirantes. Tem registro também nesta manhã de acidente por parte da concessionária na rodovia dos Bandeirantes, mas que agora já começa a desafogar. Do quilômetro 60 ao quilômetro 47 na pista sentido capital, trecho que passa por Jundiaí. Então, se você vem a Campinas, está em Americana, Santa Bárbara do Oeste, nos acompanhando em Piracicaba, Nova Odessa, a melhor opção para chegar a Campinas é a rodovia dos Bandeirantes. Para quem está em Campinas, a melhor opção para ir a São Paulo é a rodovia Anhanguera até o trecho de Jundiaí. Depois tem um entroncamento ali próximo da fábrica da Klabin e ali você consegue seguir viagem pela rodovia dos Bandeirantes sem maiores dificuldades. Ainda a lentidão também registrada no trecho de Itupeva da rodovia dos Bandeirantes, do quilômetro 77 ao quilômetro 71, região próxima ali ao Hop Hari, ao Wet n Wild, ao shopping que fica ali às margens da rodovia. E na chegada a São Paulo, o inevitável trânsito, do quilômetro 18 até o quilômetro 13. Manhã de muita paciência e, lembrando, com chuva, aumentar a distância para o carro da frente, deixar um espaço seguro, ficar atento ao risco de aquaplanagem sempre e respeitar o limite de velocidade, que já é uma obrigação de todo motorista. Agora, mais do que isso, é uma questão de segurança para você e para quem está no entorno também. Não precisa andar no limite da velocidade. Rodovia Anhanguera tem limite 100 por hora, dá para andar menos. Não precisa correr porque o risco é muito grande, não vale a pena os poucos segundos que você vai ganhar em relação ao risco que você está se colocando e colocando as demais pessoas que passam pela rodovia. No trecho de urbano aqui de Campinas, falando do centro, vamos falar do centro de Campinas, vamos trazer informações para o motorista que está trafegando pela região central e encontra algumas ruas e avenidas bem carregadas. Caso da Francisco Glicério, que tem a lentidão registrada já desde ali o antigo prédio de direito da PUC até o cruzamento com a Moraes Salles. Ali é um trecho que o motorista precisa de um pouco mais de paciência. A Irmã Serafina, na pista da esquerda, também apresenta lentidão entre a Moraes Salles e a General Osório. Tem outro trecho carregado também nesta manhã na Avenida Benjamin Constant. E a região central, claro, com a chegada do fim do ano, costuma já ter uma movimentação maior, mais gente no comércio, mais gente buscando oportunidades de empregos temporários. Isso faz com que o centro, pelo menos em horário comercial, volte a ter um pouco mais de atividade. A consequência também está no trânsito. E essa manhã de quarta-feira começa com uma ocorrência ainda em andamento.
Uma mulher de 35 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã de hoje, após desembarcar em um ônibus na Avenida Moraes Salles. A informação é de que ela descia da linha 390 quando foi atingida na cabeça pelo ex-companheiro. Essa mulher foi encaminhada ao pronto-socorro da unidade de pronto atendimento do Carlos Lourenço, está agora recebendo atendimento médico, enquanto os bandidos, ou o bandido nesse caso, está foragido e os policiais estão atrás de informações sobre o nome, os endereços onde ele possa estar, para onde ele pode ter fugido e fazem um cerco em busca desse homem que responde pela tentativa de feminicídio. Ao longo desta edição, a gente vai atualizando você com mais informações sobre esse caso. Outra ocorrência em andamento. Trabalho da 2ª Companhia do 35º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui na cidade de Campinas. Um flagrante de lavagem de dinheiro e tráfico no Jardim Baronesa. Cerca de R$200 mil apreendidos, máquina contadora de cédulas e uma quantidade em droga que ainda está sendo pesada. Tudo isso sendo conduzido agora para a delegacia diária e com uma ocorrência que não termina com a prisão desse suspeito. Ele é um gancho para novos nomes serem identificados e assim, quem sabe, chegar também aos líderes dessa mesma facção criminosa. Uma pessoa presa nesse momento que vai ser ouvida em instantes pelo delegado de plantão que está já recebendo a informação dos policiais militares. Informação que você vai conferir também com o repórter Guilherme Selegato a partir de 13h no Acontece na tela da Band Mais TV. A apresentação é da Laís Peçanha. A polícia também investiga um roubo que aconteceu contra um colecionador de armas na cidade de Vinhedo. Ele é CAC. Então ele tem um registro de colecionador, atirador esportivo e caçador. Os bandidos montaram um teatrinho, dizendo que eram da Polícia Federal e estavam ali para investigar a irregularidade daquele armamento. Ele foi colocado num carro como se fosse uma viatura e as armas todas colocadas em outros veículos, mas não tinha polícia nenhuma. Não tinha investigação alguma. Eram os bandidos que criaram essa história. Num crime que, no jargão policial, tem aquele termo chamado fita dada. Alguém sabia dessa coleção, levou muita informação para os bandidos e a repórter Graziele Geronde vai contar um pouco mais sobre esse crime que já tem atualização que eu trago para você na sequência da reportagem. Imagens das câmeras de segurança mostram quando 2 veículos chegam e 6 homens desembarcam. Eles portam armas e levam papel nas mãos. A ação ousada faz parte de um roubo a armas registrado em uma chácara de Vinhedo. Um homem de 60 anos que era colecionador de armas foi levado pelos criminosos como refém e libertado momentos depois desta rodovia na entrada de Itatiba. As outras pessoas que estavam na casa também ficaram sob a vigilância dos bandidos. Segundo relatos das vítimas, os criminosos disseram que eram policiais federais e simularam uma falsa operação policial. Eles ainda determinaram que a vítima abrisse o cofre para apreender armas, munições e material de recarga. Tudo foi armazenado em um caminhão-baú de pequeno porte. Foram roubadas 27 armas, entre fuzis, revólveres, espingardas e pistolas, além de 4.000 munições intactas, 2.000 cartuchos vazios, máquina de recarga, 2 quilos de pólvora e celulares das vítimas. Até mesmo a documentação de registro do armamento junto à Polícia Federal foi roubada. A vítima ainda relatou que o cabo da fibra responsável pelo fornecimento de internet também foi cortado para dificultar a comunicação. A Polícia Civil segue investigando para tentar localizar os criminosos e as armas. E tem gente presa nesta quarta-feira. Os policiais que investigam essa ação ousada com 27 armas e munições roubadas de um sítio de um colecionador em Vinhedo
prenderam um vizinho da vítima, identificado como Marcelo Henrique Lourenço Masson. Ele é investigado pelo envolvimento com o crime, confessou a participação no roubo e está à disposição da justiça. Segundo o boletim de ocorrência, Marcelo havia demonstrado interesse em saber se o vizinho estaria em casa no dia do roubo. Sabe aquela pergunta? O senhor vai estar aqui amanhã? Em que horário que você vai ficar aqui? Ah, é? Ao ser abordado, os agentes encontraram munições sem registro na casa dele. Conduzido à delegacia, Marcelo confessou ter fornecido informações aos assaltantes sobre esse colecionador de armas, alegando que estava sendo ameaçado por uma dívida com os criminosos. Ele contou ter repassado dados sobre o imóvel e a rotina da vítima por meio de mensagens e ligações telefônicas. Preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de munição, roubo qualificado e associação criminosa, esse homem foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas, onde permanece à disposição das autoridades aguardando audiência de custódia. A Polícia Civil segue investigando a quadrilha e busca identificar os demais envolvidos nessa ação. Outra movimentação policial passou pela rodovia Luiz de Queiroz nas últimas horas. O registro de um carro furtado em Piracicaba provocou uma grande perseguição numa importante rodovia que faz a ligação da região de Campinas à região piracicabana. O repórter Guilherme Selegato, com imagens do Wilson Esmanhoto para você que está no nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, eles vão contar para você essa história em que até placa falsa foi usada para tentar despistar a muralha digital e a percepção policial. Guilherme. Então, estamos aqui na rodovia Luiz de Queiroz, entrada do condomínio habitacional Roberto Romano, onde toda essa ocorrência foi finalizada. A gente vê aqui as marcas de toda essa perseguição. As equipes da Polícia Militar, mais de 20 agentes envolvidos nessa ocorrência, foram acionadas por um veículo que havia sido furtado na região central de Piracicaba. Agentes que estavam próximos começaram ali então um patrulhamento, para tentar localizar esses dois homens envolvidos neste roubo. Quando passavam aqui pela rodovia Luiz de Queiroz, o veículo furtado acabou ali tendo o pneu estourado. Os suspeitos perderam o controle da direção, invadiram aqui o canteiro central e olha só, Heitor, acabaram se chocando, acabaram chocando ali o veículo com uma placa de sinalização. A placa foi jogada para longe, tem marcas aqui deste veículo também, olha, a maçaneta que acabou quebrando, amassando a porta deste carro durante toda essa fuga. Aqui a placa que foi atingida, a gente vê que é uma madeira bastante reforçada, até pesada, e a gente vê aqui, ó, a placa que foi atingida durante toda essa perseguição deste veículo furtado na região central de Piracicaba. Equipes da Polícia Militar, então, começaram todo esse patrulhamento para tentar localizar este veículo e, pasme, Heitor, os criminosos conseguiram até trocar a placa deste carro. Esse foi o veículo furtado pelos dois homens presos, então, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Veículo furtado na região central de Piracicaba. Eles conseguiram adulterar a placa do veículo, é nítido ver, olha aqui, ó, um adesivo que foi colocado por cima justamente para tentar despistar as equipes da Polícia Militar, mas a gente vê que é nítido ver que houve aí essa troca de placa neste carro. Durante a perseguição, como eu disse, o pneu do veículo acabou estourando, olha só o estado que ficou. E aí, com isso, com o pneu estourando, eles perderam o controle da direção, invadiram aqui o canteiro central, se chocaram com essa placa de sinalização, o veículo ficou completamente sujo e a airbag acabou também sendo acionado, Heitor. O proprietário deste carro já foi avisado, que o veículo foi localizado aqui pela cidade de Santa Bárbara do Oeste, a parte da frente também, aqui a placa da parte dianteira a gente vê que também foi adulterada por esses dois homens presos em flagrante. Agora, Heitor, um fato que chama muita atenção, A suspeita é de que 2 veículos haviam sido furtados por esses dois homens. Este, que foi localizado, foi abordado aqui neste ponto, no condomínio Conjunto Habitacional Roberto Romano, e um outro carro que está mais à frente aqui em um posto de combustíveis, A suspeita, então, também é de que eles tenham envolvimento no furto deste veículo, Heitor. Para a Polícia Militar, não há dúvida
de que eles façam parte, esses dois homens façam parte de uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos aqui pelas cidades de Piracicaba e também de Santa Bárbara do Oeste. Eles não possuem antecedentes criminais até o momento, né, de acordo com as informações da Polícia Militar, mas agora o caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Piracicaba, né, que atende aqui toda essa região. E esses dois homens foram levados para o DEIC de Piracicaba, que vai agora investigar todo esse caso. A gente tem imagem agora aqui, Wilson Ismanhoto mostra para vocês na câmera, né, com essa fuga, os criminosos acabaram atingindo ali a placa de sinalização e aí a porta também foi completamente danificada, retrovisor quebrado e o airbag aqui do lado do passageiro foi acionado, Heitor. 2 homens presos, conduzidos ao DEIC de Piracicaba, que vai agora seguir com as investigações de todo esse caso, suspeita de que seja então uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos aqui pela cidade de Sorocaba, Santa Bárbara do Oeste e toda a região. E claro, Heitor, a gente vai seguir por aqui agora acompanhando toda essa investigação pelo DEIC de Piracicaba. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Ainda hoje nós vamos trazer os bastidores e a expectativa da sessão da Câmara Municipal de Campinas, que nesta quarta-feira coloca em votação o pedido de abertura de uma comissão processante contra a vereadora Mariana Conte. Terminou o prazo em que ela estava licenciada das atividades na Câmara. Ela retoma hoje ao plenário e o primeiro assunto na pauta, conforme combinado no dia em que foi apresentado o pedido do vereador Nelson Osseri, deverá ser a abertura da comissão processante, que pode levar ao impeachment da vereadora mais votada em Campinas nas eleições 2024. E já no próximo bloco, nós vamos trazer as últimas informações sobre a operação policial no Rio de Janeiro, considerada a mais letal da história da segurança pública brasileira. Repórteres, especialistas e, claro, a sua opinião também no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. TC Arte, móveis e decoração. Há quase 40 anos, inovando o design de interiores e fabricando móveis únicos, surpreendentes e feitos à mão. A TC Arte é especialista em móveis planejados, peças exclusivas e presentes autênticos. Quer se inspirar e deixar a sua casa com personalidade? Então vem para o showroom da TC Arte, em Campinas e Paulínia. Se você prefere móveis de alto padrão, então você prefere tcarte.com. Acesse. Seu almoço merece mais do que pressa, merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani você encontra o almoço executivo perfeito, pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes.
Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 25 minutos. Manhã Bandeirantes está de volta na Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai mandando a sua mensagem que daqui a pouquinho a gente coloca você também no giro da participação do ouvinte. O WhatsApp é o DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. Quarta-feira com chove para aqui em Campinas. Nesse momento, pelo menos na região do Jardim São Gabriel, a chuva deu uma trégua e a temperatura começa a subir. Depois de uma manhã na casa dos 18 graus, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento 23 graus. Venta pouquinho, 6,5 km por hora apenas. Mas a umidade relativa do ar alta em 85,5%. É o demonstrativo de que tem mais água chegando. E olha, ela avisou desde o início da semana. Vem aí uma virada, frente fria se aproximando, a chuva vai se manter presente durante toda essa semana. Ou seja, Nath Luquez, primeiro bom dia pra você. Bom dia, Heitor, e bom dia aos ouvintes. Quem esqueceu o guarda-chuva em casa hoje provavelmente vai voltar molhado porque tem mais água prevista ao longo da tarde. Sim, a frente fria que eu tinha comentado no início da semana, ela já se deslocou, chegou ao sudeste, mas já está ali na altura do Rio de Janeiro. Mas ela deixou bastante instabilidade sobre o estado. Outra frente fria vai se formar hoje no sul do país, vai alcançar o estado entre amanhã e sexta-feira, ou seja, as máximas vão cair a partir de amanhã, também com a chegada de mais um fenômeno meteorológico, massa de ar frio, e as máximas previstas para amanhã, 23 graus. Volume de chuvas continua intenso por conta de todos esses fenômenos que atuam ainda sobre o estado até amanhã. Sexta-feira as chuvas serão mais pontuais, mas a máxima para hoje segue ainda alta, 27 graus, aquela sensação de abafamento. Tudo isso antes da virada do tempo, porque amanhã o ar frio ganha força, as temperaturas despencam e a máxima prevista para Campinas amanhã, 23 graus, possibilidade de garoa e vento frio durante todo o dia. São 10 horas 27 minutos. Vamos retomar a cobertura com o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação sobre a Operação Contenção nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que deixou pelo menos 64 pessoas mortas. Pelo menos porque neste exato momento, famílias estão indo identificar corpos que são retirados da comunidade. Ouvintes da Rádio Bandeirantes do Rio, da Rádio Band News FM, relatam que o Rio de Janeiro, nesta manhã, está com as ruas vazias, pontos de ônibus vazios, isso desde 5h30 da manhã já chegam esses relatos. As principais vias da cidade estão sendo liberadas e hoje tem reunião entre o governador Cláudio Castro e a cúpula de segurança do estado do Rio de Janeiro. Mais de 60 corpos foram retirados da mata desde a madrugada e estão enfileirados na Praça São Lucas, na Penha. Olha que imagem, que cena terrível, cena de guerra mesmo que nós estamos acompanhando no Rio de Janeiro. Segundo informações da Band News FM, os corpos retirados hoje podem não ter entrado no balanço de mortes da terça-feira. Se a perícia confirmar que esses corpos não foram computados ontem, estamos falando num número total de mortos que deve passar de 120. 64 pessoas foram mortas no balanço de agora, 10h29 da manhã, com os números ainda de ontem. 4 são policiais. Durante a manhã desta quarta-feira, as famílias desses outros 62 corpos que estavam em uma área de mata estão indo passando, corpo por corpo. Você se lembra da cena do massacre no Carandiru, em 1992, aquela cena de 111 pessoas mortas com os corpos enfileirados no corredor da maior penitenciária até então do Brasil, a cadeia do Carandiru, em São Paulo? É muito parecida aquela cena. Ou então, outra cena que não sai da memória do brasileiro, do acidente do Fokker Sendatan, nos anos 90. Que você tinha também corpos enfileirados na rua e a tentativa de identificação. É o que está acontecendo hoje na Praça São Lucas, na Penha. Moradores do complexo da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, relatam que ainda estão sendo retirados mais corpos.
Apontado como líder do tráfico no Complexo da Penha e alvo de 20 mandados de prisão, Edgar Alves Andrade, o Doca da Penha, ou Urso, ainda é procurado pela polícia na manhã desta quarta-feira. Doca é um dos criminosos mais procurados do estado do Rio, investigado por mais de 100 homicídios. O Disque Denúncia oferece R$100 mil por informações sobre o paradeiro do traficante do Comando Vermelho. Uma das maiores universidades públicas do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio, a UFRJ, e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, confirmaram que as aulas e as atividades presenciais estão suspensas nesta quarta-feira. Em Niterói, na região metropolitana, a Unidade Federal Fluminense vai fechar o campus o dia todo. A UFRJ e a UERJ, ou estadual, vão pelo menos no período da manhã e aguardar o que vai ser à tarde. O presidente Lula retornou ontem à noite da viagem, por volta de 9 horas da noite. Ele estava na Ásia, já está em Brasília e tem reuniões previstas para esta quarta-feira, Nath Luquez. Ainda hoje ele vai se reunir com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para discutir a mega operação que deixou ao menos 64 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, Lula e Rui conversaram sim por telefone assim que o presidente pousou em Brasília, após ele chegar da viagem à Malásia. O presidente ficou incomunicável durante o trajeto e uma reunião de emergência para tratar sobre a operação foi conduzida pelo ministro da Casa Civil e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, no Palácio da Alvorada. A operação, que mirou o Comando Vermelho, deixou ao menos 4 policiais e 60 suspeitos mortos no Rio. Governo do Rio de Janeiro também reunido para calcular o balanço e para traçar novas estratégias. Vamos à capital fluminense, vamos à cidade do Rio de Janeiro. A repórter Clara Neri está em frente ao Palácio do Governo Estadual e traz mais informações para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Diga lá, Clara. Pois é, a gente segue aqui em frente ao Palácio Guanabara, aguardando então essa reunião entre o governador do Rio de Janeiro e a cúpula de segurança aqui do Rio. A gente já sabe que após essa reunião, o governador do Rio, Cláudio Castro, vai se reunir também via videochamada com governadores de outros estados. E ainda, uma reunião estaria prevista entre também Rui Costa, governador do Rio, e Lewandowski, também para tratar sobre o assunto, principalmente após a troca de farpas que aconteceu ontem por conta da fala do governador do Rio, Cláudio Castro, após a coletiva de ontem, que ele falou que não recebeu apoio do governo federal durante essa operação e também nas últimas operações que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, e que se tivesse tido esse apoio com equipamentos mais específicos para atuar em campo, esse número, esse resultado da operação poderia ser um resultado positivo, né? Ainda mais, segundo o governador do Rio, Cláudio Castro. A gente aguarda também, então, essa reunião justamente para confirmar oficialmente o número de mortos. Isso porque, como vocês falaram, até o momento temos a confirmação oficial de 64 mortos, 60 criminosos, segundo a Polícia Civil, e 4 policiais, sendo 2 policiais civis e 2 policiais militares que participaram da operação. Mas esse número pode ser ainda maior, porque agora a gente tem a confirmação também que nesse momento, na Praça São Lucas, a praça que fica entre os dois complexos, Complexo do Alemão e Complexo da Penha, tem exatamente 62 corpos. A gente aguarda a confirmação se esses corpos já estavam dentro da contabilidade ou não. A gente confirmou já com a Polícia Militar e com a Polícia Civil que a Delegacia de Homicídios foi acionada para o local, está nesse momento na praça, fazendo a perícia, fazendo a contabilização para confirmar oficialmente se parte desses corpos já tinham sido contabilizados ou não. Mas a Polícia Civil já informou que os policiais civis estão agora no ML recebendo as famílias. Muito obrigado, Clara Neri. Olha, informações do nosso colega Túlio Amâncio, direto de Brasília, repórter que cobre os bastidores da política. Para mim, o melhor repórter hoje do Brasil na cobertura política brasileira. E temos algumas informações publicadas, inclusive, neste momento também no portal band.com.br. Vamos a 2 delas. A primeira relacionada a essa reunião que a Clara Neri está acompanhando e aguardando um posicionamento por parte do governo do estado do Rio de Janeiro.
A notícia é a seguinte: os ministros Rui Costa e Ricardo Lewandowski vão apresentar ao governador Cláudio Castro uma proposta de atuação do Exército em áreas federais do Rio de Janeiro, como portos e aeroportos, modelo que já foi adotado em 2023. Fontes indicam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue contrário à utilização da GLO, que é a Garantia de Lei e da Ordem em favelas, preferindo apostar na tramitação da PEC da Segurança para enfrentar a escalada da criminalidade. Os ministros se reúnem com Lula nessa quarta, no Palácio da Alvorada, antes de seguirem para o Rio. Então, essa deve ser a proposta nessa reunião, não aberta até agora para a imprensa. Apresentar a proposta para que o Exército não tome a frente na ocupação das favelas, das comunidades, mas esteja presente nos portos e aeroportos. Além disso, Nath Luquezzi, o repórter Túlio Amâncio trouxe também uma outra informação exclusiva que você compartilha com o nosso ouvinte. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal informaram que não foram comunicadas previamente sobre essa mega operação realizada na terça-feira, dia 28, nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação, que mobilizou milhares de policiais civis e militares, resultou em dezenas de mortes e prisões, além das apreensões de armas e drogas. A operação, considerada uma das maiores da história do Estado, segue sendo acompanhada pelas autoridades e também pela imprensa. Então não é apenas uma posição da ministra Gleisi Hoffmann ou do ministro Ricardo Lewandowski. As instituições, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, dizem que também não sabiam dessa mega operação do Estado do Rio de Janeiro, comandada, claro, pelo governador Cláudio Castro. O jornalismo da Band ouviu especialistas em segurança pública para nós entendermos um pouco mais sobre, por exemplo, a complexidade de realizar uma operação no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro como um todo. Nós ouvimos o coronel Robson Rodrigues, ex-chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E para a gente entender um pouco mais a geografia e as dificuldades de um complexo esquema de segurança que precisa ser montado em ações assim, o coronel detalha bastante disso para a gente. A considerar os números, os resultados, pelo menos os preliminares, a gente entende que a operação ela foi mal sucedida. A gente não tem precedentes, pelo menos na história recente, de operações de tamanha letalidade, inclusive uma operação onde 4 policiais foram mortos. Então isso dá conta dos problemas que essa operação teve. Essas áreas têm algumas características que são muito atrativas para esse tipo de criminalidade, né? A gente pode comparar aí o tráfico de drogas e a milícia como organizações criminosas que têm como ativos os territórios, ou seja, uma dominação violenta do território. Para que essa atividade ou que essa dominação violenta ela se mantenha, ela precisa de armas, munição, no caso do tráfico de drogas, de drogas e de pessoas disponíveis a fazerem essa primeira contenção, essa primeira barricada, essas camadas que vão defender esse território. Então ali são ambientes propícios, né? Você tem uma área que é estrategicamente bem colocada para esse tipo de atividade, para uma atividade do mercado formal e para uma atividade criminosa. Você tem 3 vias expressas importantíssimas para o Estado. Dali você consegue chegar rapidamente a qualquer lugar da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. Você tem uma região que é portuária, né? Então a gente não está falando só do varejo das drogas, mas também está falando de um tráfico internacional que se transformou nos últimos anos. Um tráfico onde o mercado consumidor, a Europa principalmente, aumentou muito essa demanda por drogas, e isso afeta todas essas redes. As facções criminosas aqui no Brasil, priorizando aí, principalmente aí o PCC e o Comando Vermelho, ganharam protagonismo. Então não é só o varejo das drogas,
mas há também um tráfico transnacional que está concorrendo para a mudança de cenário. Isso tudo me parece que passa muito despercebido pelas autoridades, ficam focando nesses pontos mais visíveis, numa ação muito tradicional, antiga, sem entenderem que esse cenário modificou. É preciso entender todas essas mudanças, todos esses fatores que concorrem para a sustentação desse tipo de atividade, não somente com ações muito superficiais, anacrônicas, né, simples, dada a complexidade desse problema. Esse é o Coronel Robson Rodrigues, ex-chefe de Estado-Maior da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nós conversamos também com um ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Coronel José Vicente. No entendimento dele, a operação não pode ser tratada como um sucesso devido à alta letalidade. E mais, é preciso pensar o dia seguinte, a semana seguinte. Com a palavra, o ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Maior letalidade da história policial brasileira. Nunca vi nada parecido. Nós tivemos uma operação também de muita letalidade há 4 anos na favela do Jacarezinho. Morreram 27 suspeitos, mas o policial civil morreu logo no início da operação. Mas uma ação como essa, com um número tão grande de mortes, inclusive a morte de 4 policiais, é um indicador de uma tragédia operacional, um fracasso monumental. Não adianta vir mostrando agora que foram apreendidos 75 fuzis e presos 81 criminosos. O fato é que a letalidade ela acaba prejudicando muito qualquer sucesso operacional. Mas essa nem é a questão. A grande pergunta que se coloca é o seguinte: terminar a operação ou depois da manhã, essa comunidade do Complexo do Alemão, ali da Penha, eles vão ter uma vida melhor, sem a presença do tráfico, sem a pressão dos tiranos que comandam essas comunidades, ou volta tudo ao normal, como as moscas voltam a um ambiente sujo? Volta tudo ao normal, como nós sabemos. Há 14 anos e 11 meses atrás, houve uma grande ação justamente nessa área. Nós vimos imagens dos criminosos correndo, fugindo das forças policiais. Se esperava que a partir daí, como devia estar sendo feito há muito tempo, essas comunidades contaminadas, controladas pelas facções e pelas milícias, fossem sendo gradualmente ocupadas pelo Estado e trazidas de volta à gestão estadual de uma sociedade democrática de direito. Só que não. O que nós vimos é que a incompetência, o desleixo das polícias do Rio de Janeiro permitiram um avanço extraordinário de 3 grandes facções e dezenas de milícias avançando sobre territórios, dominando territórios. Aí o Estado só entra atirando ou pedindo licença. Lamentavelmente, a população está sofrendo muito e essas operações são comprovadamente ineficazes para pacificar efetivamente essas comunidades. Evidentemente, consta que eles estavam fazendo o planejamento dessa operação há 3 meses aproximadamente. Durante o planejamento, se faz uma verificação dos recursos necessários para uma operação segura para a população, segura para os policiais, e pelo que nós vimos não foi o caso. E também, durante esse processo de planejamento, vai se verificar quais são os recursos necessários, tanto efetivos policiais, viaturas, helicópteros, drones, e também, eventualmente, o auxílio federal, que devia ter sido pedido lá. Não hoje, numa choradeira de entrevista coletiva do governador. Na verdade, o Rio de Janeiro já vive há muito tempo com um contingente da Força Nacional de Segurança Pública, um conjunto de PMs de vários estados que compõem essa força, que vem sendo renovada 11 vezes, vem sendo renovada a presença dentro do Rio de Janeiro. Então, não é um problema de falta de ajuda. A Polícia Federal fez cerca de 270 operações no estado do Rio de Janeiro, 24 delas voltadas diretamente ao tráfico de entorpecentes, prendeu uns 200 criminosos nessas operações. O governo federal está no Rio de Janeiro. A questão não é essa, é que o governador está entrando, evidentemente, num período eleitoral, tem suas ambições políticas para o ano que vem vai ser um ano difícil para lidar com essas coisas, então jogar a culpa nos outros é bastante confortável. Mas, evidentemente, se o Rio de Janeiro não tem mais condições com as suas forças policiais, o governador tem que escrever ao presidente da República dizendo que o problema
foge muito a capacidade das forças policiais de fazer a contenção. E por aí ele pede uma intervenção federal através dessa operação. Só que a operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, que é famosa, ela precisa ser definida no espaço e no tempo. Então tem que ser pedido para o Estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, durante 30, 45 dias. Não é uma ação permanente. Mas o que se precisa, evidentemente, de fato, já que ele está cutucando tanto o governo federal, que o governo federal compareça com alguém com bastante autoridade para dizer ao governador do Rio, escuta, vamos sentar 4 mãos aqui e repensar a segurança do Rio de Janeiro. Um planejamento para 5, 10 anos, planejamento estratégico, portanto, para identificar os principais problemas. A gente sabe que os principais são o domínio de territórios, são a agressividade das facções, e a partir daí começar a ver o que nós podemos fazer. Principalmente, o que nós tentamos e que não deu certo. Operações não deram certo. No Jacarezinho, entre 2007 e 2020, fizeram 289 operações. Se funcionasse, na 10ª já estava resolvido. Então essas questões todas precisam ser colocadas agora. O governo federal, o governo do estado, dar as mãozinhas e vamos planejar tudo, rever o que nós estamos fazendo e o que nós pretendemos fazer daqui para frente. Só que daqui para frente tem um ano eleitoral aí para atrapalhar. Esse o coronel José Vicente, ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Vamos ao vivo na carona com a Band News TV, nossa equipe de reportagens no local onde agora as famílias tentam identificar mais corpos que foram retirados da comunidade. Pode subir o som, vamos lá. Ontem que cresceu ao longo do dia, né, que foi se estendendo, ganhando corpo ao longo do dia e infelizmente aí no final do dia as pessoas correndo para voltar para casa. E hoje, que é o dia seguinte, a gente vê isso. Esse é um local, para quem está assistindo a gente e não conhece, aqui o Rio de Janeiro, a Penha principalmente, a Avenida Braz de Pina é uma das principais vias aqui da Penha. E eu vou pedir para ele mostrar para vocês como é que está a movimentação do BRT, por exemplo, que é o sistema de ônibus expresso daqui do Rio. Está funcionando normalmente hoje, tem ônibus andando por aqui hoje também. Segundo o prefeito Eduardo Paes, serviços públicos funcionam normal nesta quarta-feira. Mas o que a gente vê, obviamente, não é isso, assim, um clima de tensão, é o que a gente sente por aqui. O tempo todo passa viatura da PM. Agora mesmo, por exemplo, tem um PM descendo da viatura, é o que a gente está vendo aqui. Tem uma outra viatura parada lá embaixo. Essa movimentação está acontecendo ao longo da manhã. A gente está aqui já há horas e a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Ele está andando ali, ó. Vocês estão vendo o PM tá se direcionando para o meio da rua. Está abordando um carro, é o que a gente está vendo agora. Pediu para o carro fazer uma parada, o carro fez a parada. A gente está vendo isso ao vivo agora aqui na Band News TV, gente. Ele está abordando o motorista do veículo, o ocupante ali. Ele está fazendo essa abordagem. Isso agora aqui na Avenida Braz de Pina. Esse sentido é o sentido Madureira, para quem sai aqui da Penha e vai para Madureira, que também fica aqui na Zona Norte. Os outros agentes estão ali em alerta também e, infelizmente, vocês estão vendo, agora o carro está se direcionando para frente, ele foi liberado aparentemente. Infelizmente, esse é o clima agora de manhã, essa situação que vocês viram aqui ao vivo, é bem o que a gente está sentindo o tempo todo, tá, gente? Porque não para de passar viatura. Ontem o clima era pior, obviamente, porque estava acontecendo a operação que realmente escalonou, essa é a palavra, né? Começou aqui no Alemão, aqui no Complexo da Penha, e aí ela foi ganhando outros bairros da cidade por conta, assim, dessa situação de ônibus que foram feitos como barricadas, né? A gente teve quase aí 100 ônibus feitos de barricadas aqui no Rio de Janeiro, mais 200 linhas impactadas em toda a cidade. E aí hoje segue então o policiamento reforçado aqui na Penha, na Avenida Braz de Pina. De acordo com a prefeitura, os serviços públicos estão funcionando normalmente, mas o comércio já teve uma ordem expressa aqui de não abrir. Então o que a gente vê hoje aqui são lojas fechadas, é o que está acontecendo por aqui, consultório não está abrindo, todos os serviços daqui que são de terceiro setor, né, não estão funcionando agora de manhã e poucas pessoas estão andando na rua. Este é um local que muita gente circula, porque tem muita loja, tem consultório médico, como eu comentei, tem muito serviço por aqui, então é um local que as pessoas vêm. Só que a essa hora da manhã não tem ninguém quase por aqui. Quem está andando na rua é quem mora aqui na região. Tem até um... Ou seja, praticamente uma cidade fantasma reportada ao vivo pela Roberta Camargo, direto da comunidade da Penha. O jornalista Cássio Zellman conversou agora há pouco também com o Mendonça Filho. Mendonça Filho é o deputado federal do União Brasil, do estado de Pernambuco, relator da PEC da Segurança.
a proposta de emenda constitucional que é utilizada pelo governo federal como um argumento para dizer que, além de não ter sido convocado para essa operação, entender que primeiro tem que passar a PEC antes de ter uma ação como a que nós acompanhamos no Rio de Janeiro ontem. A expectativa do relator da PEC é que a votação aconteça agora no mês de novembro. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. Meu aqui, 10 horas e 50 minutos, enquanto a gente posiciona a entrevista, assim que estiver pronto, já me dá um toque, por favor, para a gente conseguir também compartilhar com o nosso ouvinte como o relator da proposta de emenda constitucional acredita que politicamente é possível ter uma nova lei que estabeleça parâmetros de segurança para uma comunidade complexa como é a Penha e o Complexo do Alemão, de onde nós ainda acompanhamos cenas que vão continuar no nosso imaginário pelos próximos dias. Temos aí o deputado ou ainda não? 10h51, vamos colocar o ouvinte então. O ouvinte participa conosco pelo WhatsApp 19971021493. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Sena. Eu acho engraçado essa discussão de letalidade da polícia. Desde quando em guerra se discute letalidade? Sempre. Quando é que esse povo vai perceber que o Brasil vive uma guerra, né? O Brasil há muito tempo, se não se transformou, está perto de se transformar num narco-estado. Essas quadrilhas, esse povo que tomou conta do país, você pensa que eles não sabem, eles não percebem esse respaldo que eles têm por parte das leis, das autoridades? Tem uns tontos que vêm aqui falar de Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro, mas o país está entregue à criminalidade. Ou será que quando você pega um carro no Rio de Janeiro, você erra e entra numa favela, o que acontece? Você é fuzilado. Então, peraí, cadê a letalidade? Esse lado ninguém conta de letalidade? Vem contar o lado da polícia. Quando a polícia resolve fazer alguma coisa, um Estado completamente entregue à criminalidade. E o pior, exportaram isso. Chegou no Paraguai, chegou em Portugal... Comando Vermelho, PCC estão no Paraguai, estão em Portugal, estão na Bolívia, no Nordeste quase que inteiro. Já visto que pegaram um monte de chefe de quadrilha no Rio de Janeiro, mataram. Então é assim, a única linguagem que o bandido conhece é essa. Não adianta você vir com essa conversinha de que temos que prender, temos que fazer um serviço para recuperar. Não tem recuperação. Essa gente não tem recuperação. Enquanto o povo não enxergar a realidade, o Brasil vai ser isso que está se transformando, num narco-estado, né? A polícia tem que encarar as Forças Armadas, o outro também lá, aquele outro que adora viajar, viagens inúteis, se ele realmente tiver algum compromisso com esse país, ele tem que entender que esse país aqui, ou você coloca as Forças Armadas para combater essas facções, ou você entrega para eles. Grande abraço a todos. Vou trazer opinião também daqui a pouco, mas eu quero antes ouvir o nosso ouvinte de todas as manhãs aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor e Nath. Bom dia. Olha, esse bombardeio aí, a favela do Alemão lá no Rio, nossa, parecia ataque a Gaza. E outra, culpado dessas mortes é o governador do Rio. O cara quer fazer política com morte, tá? Ele não avisou ninguém que ele ia atacar e atacou. Isso aí é política, querer fazer política para dizer que o Brasil, a favela tá sem controle, com os bandidos, com o tráfico. É isso, sabe? E ó, ele vai pagar por isso. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza, é só aguardar. Mensagem do Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia. O Edmilson, final do telefone 9884, diz: discordo do comentário da jornalista, a repórter que entrou conosco agora há pouco, acredito que ele esteja falando da Roberta Camargo, a respeito da abordagem do policial. E quando você entra por engano em uma favela dessas, você nem é abordado para saber quem você é. Você é alvejado por vários tiros de bandidos e depois, aí eles vão ver quem é.
O Edmilson questiona, isso é vida? Então não vamos criar terrorismos em cima do que está acontecendo. Alguém sabe dizer quantos policiais foram mortos nesses 10 primeiros meses do ano? Já era hora de alguém tomar atitude. Policial pode morrer, bandido não? Questionamento do Edmilson. Próxima mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom, quem foram os governadores que foram contra a PEC da segurança? Não foi o Cláudio Castro, Tarcísio, Zema? Se eles foram contra a PEC da segurança, agora estão reclamando do presidente Lula. Por que estão reclamando? Por que o Cláudio Castro não assinou a GLO para chamar a Força Nacional para ajudar? Hein? Por que não fez isso? Tandy Negrão. Tem alguém com fome aí, Tandy Negrão. Muito obrigado pela sua mensagem, obrigado pela opinião. O Adriano Vermelho escreve pra gente o seguinte: ontem o dia amanheceu tenso, mas onde? Um desavisado perguntaria: na guerra da Ucrânia, no conflito no Mali, no Oriente Médio, guerras tribais africanas, disputas na Caxemira, nada disso. Foi mais um dia extremamente sangrento nas favelas cariocas. O Adriano pensa que os governantes, e sim generaliza, todos, tanto em âmbito municipal, estadual e federal, por incompetência, corrupção, jogo político, enfim, permitiram que o tráfico tomasse conta de tudo. E o que fazer agora? Na cabeça dele, de leigo, acredito que são duas as saídas: radicalizar de vez e ir para cima com tudo, dominar e manter posição, estrangulando economicamente o tráfico, ou definitivamente entregar os pontos e talvez até fazer um acordo com nossos algozes. Só uma dúvida: se não houvesse esse número de mortos suspeitos e mais 4 policiais em ação e tivessem pego o chefão da facção, o governador estaria reclamando da falta de ajuda federal? De verdade, sinto pelo pobre povo trabalhador, que é sempre a vítima maior dessas forças paralelas e estão sempre no meio desses conflitos. Até quando isso, minha gente? Eu acho que a gente está perdendo um pouco o senso de humanidade quando comenta número de mortes como se fosse qualquer estatística, sem entender a gravidade do que está acontecendo. Para você que já está pensando, ih, olha lá, o cara vai passar pano para bandido, eu tô falando também das mortes dos policiais. Eu tô falando também de mortes ainda não identificadas. Ao menos que vocês tenham a lista completa provando que todos os 62 mortos civis e mais esses corpos que estão sendo ainda identificados pelos familiares, todos eles são ligados ao Comando Vermelho. Quem é que crava isso? Quem é que banca isso? Se todos forem ligados ao crime organizado, ainda assim a operação é um fracasso. Porque o objetivo da operação era prender o chefão do crime organizado do Comando Vermelho que estava naquela comunidade. E esse cara tá foragido. Apreenderam 100 fuzis. Fuzis que têm um poder de letalidade. Então, para você tirar a arma que tem... Eu ouvi hoje essa estatística do Pedro Campos. Para cada fuzil, você contabiliza 8 mortes. Ah, tá. E aí você mata 8 para tirar um fuzil que poderia matar 8? A conta não bate. A conta não fecha. E aqui, a questão, ela vai para uma linha política que só interessa para os políticos. Quando a gente fala em letalidade de guerra, como disse o nosso ouvinte, o Paulo Neves, o cenário ele realmente é parecido com o da guerra. Sabe por quê? Porque quem está planejando está nos seus castelos, nas suas mansões. Aqueles que estão comandando essas operações, como o governador Cláudio Castro, estão protegidos num palácio preparado para um governador que vai deixar o mandato no ano que vem, mas que não vai deixar a política. E aí, tal qual os generais de guerra que não vão para frente da batalha, os policiais ficam nas mãos de quem comanda a operação, parecendo o roteiro de filme de comédia pastelão, parecendo o filme dos Trapalhões. Aliás, o governador Cláudio Castro está dando uma entrevista coletiva agora, a gente vai ouvir, depois eu continuo falando sobre o assunto. E nem que horas que essa pessoa viria, mas deixando claro que, sobretudo vendo algumas falas do que de ontem, de hoje,
eu queria deixar um recado muito claro aqui. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. E nós não precisamos nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Entrevista ao vivo do governador Cláudio Castro, que foi o primeiro a politizar o assunto ontem. Quando percebeu que a pressão era grande pelo número de mortes, pelas perdas das vidas policiais, por famílias que estão dizendo que tiveram também vítimas de balas perdidas, qual foi o primeiro argumento do governador? Ah, mas não foi tão bem sucedida porque o governo federal não quis fazer a parte dele. Aí o governo federal, que também não é um exemplo de combate à criminalidade, que está longe de ser o baluarte de combater facções criminosas, já aproveita e fala, não, peraí, a GLO foi assinada no governo Temer e resolveu alguma coisa? O Rio de Janeiro ficou mais seguro depois da garantia de lei e da ordem que colocou o general Braga Neto como interventor naquela ocasião? A ideia de que tem que ir pra cima pra sufocar o crime organizado. Eu nasci em 1989. Conheço o Rio de Janeiro, conheço um pouco da cidade e frequento a cidade. Ela se tornou mais segura de lá pra cá, porque desde que eu nasci, operações policiais acontecem e o Comando Vermelho só cresce, o Terceiro Comando criou uma dissidência com o Terceiro Comando Puro, a Unidade de Polícia Pacificadora, que era tratada como a solução dos problemas, criou um novo problema com as milícias, com policiais corruptos e bandidos que viram a oportunidade de explorar aquela mesma população, aquela mesma comunidade. Então, pressionar, sufocar, sair atirando, tá resolvendo? Vai resolver daqui em diante? Ou só vai intensificar ainda mais a briga? Mas sabe qual é o problema que eu entendo? É que, como tudo nesse país se politiza, pessoas que não fazem a menor ideia do que é segurança pública ou do que é conviver numa comunidade, morar num local em que você é vítima de uma facção criminosa e que você é tratado como se fosse parte dela, em que se você morrer, tomar um tiro de bala perdida, a boa parte da sociedade não tá nem ligando, essas pessoas, não é só que elas têm voz, elas têm cargo político. Esse é o problema, elas tomam decisões. Porque existe o extremismo quando se fala de segurança pública no Brasil também. Você tem de um lado uma boa parte da esquerda, aquela conversa mais cirandeira, sabe? Que acha que segurança pública vai se resolver com um sarau de poesia, que acha que vai se resolver com um diálogo, com um chefe do crime organizado que tem 100 homicídios nas costas. Não vai. Do outro extremo, na outra ponta, você tem aqueles que do alto de seus condomínios fechados, de seus carros blindados, torcem mais pra morrer gente, tacar uma bomba na favela. Quantas vezes você já não leu comentário assim? Fecha a favela e taca uma bomba. Porque não é sua mãe que tá morando lá, porque não é seu filho que tá indo a caminho da escola. Então, esses dois extremos atrapalham o diálogo de segurança pública e a gente não anda, a gente não avança. E nós colaboramos com isso quando a gente adota esse tipo de discurso sem conhecer a realidade de quem mora lá ou sem reconhecer as dificuldades de quem tá na linha de frente como um policial militar, um policial civil. Todo mundo dá palpite. E esse palpite, que deveria ser apenas conversa de bar, conversa de boteco, influencia os governadores, os presidentes, os deputados. É nesse palpite, é nessa conversa de boteco de quem não sabe coisa nenhuma, para não usar outra expressão, que os políticos tomam as suas decisões com medo de perder esses votos. Então tá na hora da gente parar de dar voz para poeta que não sabe nada de segurança pública ou
para extremista que não consegue se colocar no lugar de um pai, de uma mãe de família e ouvir quem é especialista. O governador Cláudio Castro não é. O presidente Lula não é. O ministro Lewandowski não é. Mas é na mão deles que está o povo. Eduardo Paes também não é prefeito do Rio de Janeiro. Então, ou a gente escolhe autoridades que estão lidando com a segurança pública como algo técnico, ou a gente vai continuar nessa conversa de um lado, uns achando que morreu pouco, do outro achando que não tem que ter nada. Se não tiver nada, aquela comunidade ou aquelas comunidades vão ficar reféns a vida toda. Se tiver esse tipo de operação, vai morrer gente inocente. E quem acha que isso é exclusivo do Rio de Janeiro, saiba que não é. Porque a segurança pública do estado de São Paulo vive os mesmos problemas. Existem diferenças em relação a como as facções criminosas agem. Porque lá existe uma divisão territorial e uma disputa territorial. Aqui existe uma facção criminosa que funciona como uma empresa, que está presente desde a venda da pedra de crack para o viciado no Terminal Central até a lavagem de dinheiro em bancos e lá a Faria Lima e outras avenidas onde... Não, ali é diferente. Onde a sociedade aplaude, onde a sociedade reverencia. Vamos parar de transformar tudo em política e dar para quem conhece do assunto condições de trabalho? Tô sendo muito otimista, né, Nath Luquezzi? Não vai acontecer isso tão cedo. Infelizmente. 11h06, um rápido intervalo. O Manhã Bandeirantes volta depois de uma breve pausa. Falando também da política aqui de Campinas. Vamos trazer o assunto pra gente nesta quarta-feira, porque hoje tem a sessão da Câmara Municipal que pode resultar na abertura da comissão processante contra a vereadora Mariana Conte do PSOL. A gente vai trazer um posicionamento dela e um posicionamento do vereador que pede a cassação. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco esses e outros assuntos aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 11h09. Só para a gente fechar o assunto, a participação aqui dos nossos ouvintes. O Edmilson dizendo: Heitor, com todo respeito, como é que chega um chefão do crime organizado pedindo licença? Ou dá uma licencinha aí que eu preciso falar com quem comanda, preciso dar uma prendidinha nele.
E ele ainda escreve: vai tomar água, meu amigo, o assunto é tenso mesmo, opiniões e pontos de vista sempre serão divergentes. Isso que é o barato da discussão, desde que seja sadia. Vamos em frente, acalma o coração. Não existe discussão sadia quando se envolve morte. Não existe assunto a ser tratado de maneira leve, porque, tá longe da gente. Não tá tão longe, não. Começa por aí. Mas está sendo tratado como se fosse só uma operação policial. Não é. Não é. Isso, eu confesso que, assim, me tira do sério ver como as pessoas lidam com mortes assim como se fosse algo a ser comemorado. Dos dois lados, tá? Dos policiais, de traficante, que deveria estar preso e cumprindo pena. Claro, o cara tá com um fuzil, ele aponta pro policial, não vai pedir licença, vai ter troca de tiros. E esse criminoso que se coloca à disposição de uma facção para dar um tiro em alguém, ele tá disposto a levar tiro. Não tô passando pano pra isso, não tô com dó disso. Eu tô com dó das famílias que já são reféns do crime organizado e que a polícia chega atirando a esmo muitas vezes, e aí, quando morre, a sociedade trata como, não, perdas de guerra, algo normal, algo natural. Natural porque não é com a sua família. O Paulo Neves diz: Heitor, em cima do seu discurso que chega a ser piegas, você acha que esse negócio vultuoso, milionário, que é o comércio de drogas, pertence àqueles analfabetos que carregam fuzis pendurados no pescoço? Para aqueles trastes, eles se acham porque por não terem estudo, 10 mil nas mãos por mês e correntes de ouro penduradas no pescoço dão a eles uma sensação de poder. Na verdade, os donos daquilo também vivem em apartamentos de luxo, em gabinetes políticos. Exato, mas não vejo esse tipo de letalidade quando tem uma operação num condomínio na Barra da Tijuca. Não existe esse tipo de letalidade quando tem um deputado que é preso. Não, mas é o deputado que atira, deputada que atira, quando vai preso, é vítima de perseguição política. Vamos parar de passar pano para político. Vamos parar de passar pano para quem acha que cuida da gente ou finge que cuida da gente. Pergunta do André, mensagem do André: quem liberou armas que era a favor dos CACs? Muitos desses CACs eram do crime organizado. Vocês mesmos mostraram uma reportagem que roubaram 27 armas de um colecionador. Quem foram os deputados que foram contra a Receita Federal ter os dados das Big Techs e dos bancos digitais? Questiona o André. É muito mais complexo do que apenas torcer. Gente, não é filme, tá? A gente não tá assistindo videogame, não. A gente não tá vendo uma fase de um Counter-Strike, de um jogo de tiro. A gente tá vendo cena real, é vida real. Vamos tratar como vida real. E parar de politizar e achar que isso vai ser benéfico para um que vai ser candidato ou para outro que vai ser candidato. Por isso que os políticos continuam fazendo todas essas besteiras com a vida dos outros e ainda assim serem votados. Tropa de Elite 2 é um filme que deveria ser obrigatório para todo brasileiro. Os dois filmes, eu acho. Mas o Tropa de Elite 2 mostra exatamente essa relação da política com o crime organizado. Seja facção, seja milícia. E mesmo assim, os mesmos continuam no poder. É impressionante. 11h13, Nath Luquez, vamos respirar, mudar de assunto, porque afinal de contas o mundo também acontece bem perto da gente, tem muita informação pra gente ainda compartilhar com você nesta reta final do nosso Manhã Bandeirantes. E tem assunto de saúde que a gente não pode deixar de atualizar o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque a Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais mortes em função da gripe aqui na cidade. Quantas dessa vez, Nath? São mais 3 óbitos causados provocada pelo vírus influenza causador da gripe. Os pacientes já tinham histórico de doenças pré-existentes e um deles não estava vacinado contra a doença. Desde janeiro, a cidade contabiliza então 455 casos, 64 mortes por influenza. Durante todo o ano de 2024, Campinas teve 342 pessoas com a síndrome e 30 óbitos pela enfermidade. Vamos então aos casos. Um homem de 40 anos já com comorbidade, a data do óbito dia 5 de agosto. Uma mulher de 77 anos, também com comorbidade, e a data do óbito dia 18 de outubro. Outra mulher com 43 anos com comorbidade
e a data do óbito dia 17 de outubro. Do total de mortes por gripe neste ano, 48 foram de pessoas que não receberam a vacina. Já entre os 12 residentes que receberam a dose, 10 estavam adequadamente imunizados. Isso porque a vacina leva 15 dias para garantir a proteção total e ideal. 2 pessoas apresentaram sintomas da doença antes deste período de 15 dias. Além disso, 59 pessoas já tinham doenças pré-existentes e, portanto, eram grupo de risco. Vale lembrar, vale reforçar a importância da vacina contra a gripe, principalmente para grupos prioritários, como uma medida de prevenção, sobretudo para reduzir o risco de evolução para formas mais graves e óbitos pela doença. O imunizante já está disponível para toda a população a partir de 6 meses nos 69 centros de saúde da cidade. Para mais informações, horários de vacinas, é só entrar no site vacina.campinas.sp.gov.br. É bom reforçar que não é necessário agendamento para você receber a dose, basta você levar o seu documento com foto e caso tiver a caderneta de vacinação. 11h15. Hoje tem sessão na Câmara Municipal. Toda segunda e quarta-feira tem sessão. Nesse início de semana, na segunda-feira, não aconteceu. Porque teve o feriado municipal, o Dia do Servidor. E aí os vereadores merecem, né? Esse descanso. Tiveram essa sessão suspensa. Hoje acontece. E hoje vai ser colocado em votação, logo no início, primeiro assunto, o pedido de abertura de comissão processante contra a vereadora Mariana Conte do PSOL. A sessão começa às 6 horas da noite. O pedido foi feito pelo vereador Nelson Ossiri, do PSD, que acusa Mariana de violar o decoro parlamentar ao se afastar do cargo para participar da Flotilha Global, que é uma iniciativa humanitária que buscava romper o bloqueio israelense na faixa de Gaza durante o conflito no Oriente Médio. A comissão processante ela foi pedida no dia 9 de outubro. Ela entrou em pauta na sessão seguinte, mas a vereadora estava ausente. Então, no dia 9, que foi quarta-feira, na mesma sessão, no mesmo dia, foi colocada em votação a sessão da comissão processante. E aí, o assunto foi transferido para o momento em que a vereadora voltasse da sua licença. Lembrando que ela, nesse período da licença parlamentar autorizada pela presidência da Câmara, teve o salário suspenso, período de licença não remunerada de 45 dias, e isso é um ponto levantado pelo vereador Nelson Ossiri. A parlamentar Mariana Conte, do PSOL, ela vem recebendo vários apoios nos últimos dias, como por exemplo do padre Júlio Lancelotti, da deputada federal Sâmia Bonfim, e convocou para hoje manifestantes, líderes partidários, pessoas ligadas a movimentos sociais que certamente estarão na plateia, assim como houve no dia 9 de outubro. A vereadora utilizou as redes sociais para fazer um balanço sobre o trabalho nesse período ausente na Câmara Municipal, que é o principal motivo do pedido de abertura da comissão processante. Vamos ouvir. Como vocês sabem, eu estive no último mês na maior ação humanitária já realizada em defesa do povo palestino. Mas como coragem é um sentimento coletivo, o nosso mandato também, e as coisas não pararam. Nosso mandato seguiu, ocupando as ruas, acompanhando as sessões e dando continuidade a esse projeto coletivo. A motosserra e o autoritarismo do Dário Saad, destruidor dos serviços públicos, continuou e o nosso enfrentamento não parou. Minha equipe convocou, construiu e esteve presente em diversas lutas, como por exemplo os atos contra a PEC da bandidagem, contra o PL da anistia, o grito dos excluídos e as lutas de pais e mães da comunidade da Escola Leon Valerier. As lutas contra o fechamento de salas de aula e contra o retrocesso no projeto pedagógico da educação em Campinas. As lutas contra a privatização do Hospital da Unicamp, a luta dos motoboys e a segunda marcha trans de Campinas. E lá do Mar Mediterrâneo eu comemorei junto com vocês a condenação de Jair Bolsonaro. Demorou, mas chegou. E eu ainda quero ver a prisão de Bolsonaro. Na Câmara, minha equipe acompanhou atentamente a tramitação de projetos, como o absurdo do PIDES e a mudança na Lei de Impacto de Vizinhança, 2 projetos que tornam a cidade de Campinas um grande feirão da especulação imobiliária. Enquanto eu estava sequestrada e presa ilegalmente pelo Estado de Israel, aconteceu também a Feira da Reforma Agrária Neuza Pavanato, que foi um momento importante de defesa da reforma agrária popular e onde aconteceu também um enorme ato em defesa da Palestina
e defesa da nossa libertação. Muita coisa, né? Mas isso é só um pouquinho de tudo que aconteceu nesse período. E eu quero agradecer vocês, em nome de todas as pessoas que participaram comigo nessa ação humanitária. Sem o apoio de vocês aqui e no mundo todo, essa ação não teria o sucesso que teve. Eu ainda vou ter que enfrentar esse absurdo processo de cassação, mas eu tenho certeza que vou poder contar com você nessa luta. Essa vereadora Mariana Conte, do PSOL, PIDES, citado por ela, é o Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, que altera regras de uso e ocupação de solo na região de Barão Geraldo. Foi votado no dia 22 de outubro, durante a ausência, portanto, da vereadora Mariana Conte, 24 votos favoráveis, 5 votos contrários e uma abstenção, além da ausência da própria parlamentar. O vereador que propôs a comissão processante, Nelson Osseri, no dia em que houve a tentativa de abertura e que o presidente da casa, Luiz Rossini, disse: nós vamos deixar para o momento oportuno da volta da licença, que é hoje no caso, teve manifestação, o vereador Nelson Osseri, ele foi ofendido pela plateia, ele foi até a plateia confrontar os manifestantes, produziu vídeo para as redes sociais e trouxe os argumentos que certamente hoje serão repetidos no plenário da Câmara. Campinas não merece ser representada por uma vereadora desse nível, que abandona a cidade, envergonha o mandato e transforma a política em palco de militância e confusão. O povo merece trabalho e não espetáculo de horror. Pessoas que nem sabiam o que estavam fazendo e gritando, tinha até morador de rua segurando o cartaz sem saber o que estava escrito. E uma outra que indaguei perguntando o que era a Palestina e me respondeu que a senhora Palestina não veio hoje na manifestação. Um absurdo. E agora a vereadora, que nem bolacha conseguiu entregar para aqueles que estavam com fome, quer tentar posar de heroína. Sem chances. Campinas não merece o vexame de ser representada por uma vereadora do PSOL que envergonha a cidade dentro e fora do país. Quem foge do trabalho, vive de caos e usa o povo como massa de manobra não é representante. É um erro que precisa ser corrigido. Esse o vereador Nelson Osseri nas redes sociais, publicando os argumentos para o pedido da abertura da comissão processante, publicamente já apoiado pelo vereador Vini Oliveira, do Cidadania. Vereador que, inclusive, usou o plenário da Câmara também para contestar o próprio partido. Porque o Cidadania, que já não o apoiou, ou pelo menos o sentimento foi esse. Nós ouvimos o presidente do Cidadania na ocasião, que é o deputado estadual Rafa Zembaldi, da abertura da comissão processante contra o Vini Oliveira. Claro que o partido dele foi contra a comissão processante, mas também condenou as atitudes dele no Hospital Mário Gatti. Agora, o vereador Vini Oliveira, ele afirma que, de certa forma, não sente um respaldo por parte do partido, que só tem um vereador em 2025, vamos ser honestos, porque Vini Oliveira se tornou um fenômeno das redes sociais. E o vereador que vai votar a favor da abertura da comissão processante está num partido que defendeu a flotilha no Oriente Médio. O diretor municipal de meu partido realizou um congresso e também a eleição para o diretório municipal. Para minha surpresa, eu sequer fui convidado, inclusive para fazer parte da executiva. Estranho e perplexo, pois na última eleição eu fui o único vereador eleito pelo partido. Inclusive em números absolutos fui o vereador do Cidadania mais votado do Brasil. Tal conduta é inadmissível. E ao invés de ajudar, só apequena o partido na cidade. Não bastasse isso, a presidente ainda emitiu uma moção de apoio à famigerada flotilha do mundo de Nárnia. Aqueles barquinhos de ajuda humanitária que não tinham nem um pacote de miojo sequer. Lamentável a atitude da presidente, expondo o partido e este vereador ao ridículo. Me surpreendeu também que a presidente municipal queira provocar a antecipação de uma possível federação do partido. Fato esse que sabemos estar longe de acontecer, principalmente com o partido em questão. A ação de cidadania com o Partido Socialista Brasileiro, que isso dificilmente irá acontecer. O presidente estadual de Cidadania, deputado Alex Manente, me garantiu que a possível federação Cidadania-PSB já nasceu morta. Portanto, meus amigos, deixo aqui meu protesto e indignação com esse episódio lamentável do último final de semana. Mas tenho a certeza que providências serão tomadas e em breve teremos novidades. Os humilhados serão exaltados. Boa noite.
Esse, o vereador Vini Oliveira. Bom, para que a comissão processante seja aberta, é preciso ter maioria na votação de hoje. São 33 deputados, são 33 vereadores, perdão. É preciso chegar a uma maioria e, uma vez aberta a comissão processante, teria uma nova votação. Na verdade, um sorteio. Uma escolha de quem serão os 3 membros para representar a CP. O que já seria a segunda só nesse início de mandato, porque tivemos a abertura da comissão processante contra o próprio vereador Vini Oliveira e agora Mariana Conte é o alvo desse pedido e nós vamos acompanhar e amanhã nós vamos resumir para você uma sessão que promete ser tensa. Agora, Nath Luquezzi, esse não é o único assunto em pauta hoje na Câmara Municipal. Existe também um outro tema que, se der tempo, porque acredito que vai ser bem longa e tensa a sessão de hoje, se der tempo eles vão falar também de microflorestas, Nath. De acordo com o projeto que também será realizado nesta reunião, a proposta é criar pequenos ecossistemas florestais em áreas públicas como praças, bosques, rotatórias e canteiros centrais e laterais das vias, priorizando regiões de alto risco para ondas de calor. Áreas estratégicas previstas no Plano Municipal do Verde. As microflorestas urbanas são aglomerados de árvores mais densas do que a arborização urbana tradicional, podendo ser formados a partir de reflorestamento convencional. O Executivo justifica que os ecossistemas florestais de alta densidade vegetal vão contribuir diretamente para a captura de carbono, a redução dos impactos da onda de calor e o aumento da biodiversidade urbana. O projeto também cria o Programa de Adoção das Microflorestas Urbanas, que permite a participação de entidades da sociedade civil, associação de moradores e empresas na implantação, manutenção e preservação dessas áreas. Às 11h26. Uma pergunta, você já experimentou aquele frio na barriga quando tentou montar um relatório ou checar a saúde financeira da empresa e teve que procurar e confirmar todos os dados? A Flávia vivia isso com frequência. Ela é gestora financeira da New Up, uma indústria de eletrodomésticos, e contou pra gente que quando a diretoria pedia um fluxo de caixa, ela pedia mais de 4 horas para revisar a planilha. Chegava, gastava a manhã inteira com isso e não rendia o restante do dia. Esse frio na barriga só passou quando a Inovar ASC apresentou o WK Radar para ela. Hoje, quando a diretoria precisa de qualquer informação lá no financeiro, a Flávia abre o sistema e tá tudo lá, na hora. Fácil de entender e com muita confiança. Agora ela consegue acompanhar cada fase da produção, emite notas fiscais em 1 minuto e está fazendo pagamentos antecipados. Para a Flávia, frio na barriga só no parque de diversões. Acesse agora mesmo wk.com.br para você ter a automação e a integração dos processos da sua empresa. Quer colocar tudo em ordem com o WK Radar? Então eu vou dar uma dica para você. Entre em contato com a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar 19 ao DDD 3291 9650 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho a Nath Luquezzi espera você na tela da Band, comandando o Band Mulher, ela que tem a companhia da Lari Lopes. Aliás, muito legal o programa de ontem, viu, Nath? Gostou? Passou rápido. Foi divertido. Informativo, divertido, e eu tenho certeza que nessa quarta-feira não será diferente. Hoje a gente vai falar sobre alguns problemas na tireoide que eles podem ser confundidos com TDAH em crianças. Por isso a importância de alertar as mamães e os papais em buscarem um especialista. A gente vai conversar também com uma influenciadora que antes ela trabalhava numa multinacional e hoje ela decidiu empreender no digital e tá dando muito certo. Além de, claro, babados do mundo dos famosos. Eu espero você às 13h30. Sem Virgínia hoje, né? Hoje não teremos Virgínia. Glória a Deus! Mas ontem não teve como, né? Não, ontem era o assunto, inclusive, do mundo do futebol, com o namoro de Vinícius Júnior. Até amanhã, Nath Luquezzi. Até. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, com o Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. O Manhã Bandeirantes fica por aqui. Vem aí o Nossa Área, um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos